Trégua prevista no acordo entre Israel e Hamas termina na madrugada desta terça-feira, mas países tentam prolongá-la. E você vai ver também. Lula embarca rumo ao Oriente Médio para a COP28. Viagem envolve parada no Catar para a negociação da repatriação de segundo grupo de brasileiros em Gaza. Em carta, Javier Milei convida Lula para a posse, fala em construir laços. A ANEEL mantém a bandeira verde em dezembro e conta de luz segue sem custo extra. E depois de uma Black Friday mais fraca, varejo aposta na Cyber Monday, a segunda-feira da desova. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira? O governo de Israel afirmou que propôs ao Hamas uma opção para prolongar a trégua na guerra em Gaza. Um novo acordo envolveria a libertação de mais 50 reféns. E, para isso, seriam necessários mais 5 dias de trégua, além de outros 150 prisioneiros palestinos a serem liberados por Israel. Até a madrugada desta segunda-feira, o Hamas havia libertado 58 reféns, enquanto Israel soltou outros 117 prisioneiros palestinos. Segundo o governo do Egito, mais 11 israelenses que estão entre os sequestrados pelo Hamas serão libertados ainda nesta segunda-feira, nesse quarto e último dia. Mas o acordo enfrenta problemas hoje, já que nenhuma mãe está na lista e os israelenses exigem que elas sejam soltas com os filhos. Vamos ver. O movimento islamista palestino afirmou em um comunicado que busca prolongar a trégua além dos 4 dias, com o objetivo de aumentar o número de prisioneiros liberados, como estava previsto no acordo. Uma fonte próxima ao Hamas declarou que o grupo informou aos mediadores que é partidário de uma extensão de 2 a 4 dias. O acordo, negociado pelo Catar com o apoio dos Estados Unidos e Egito e que entrou em vigor na sexta-feira, previa 4 dias de trégua, a entrada de ajuda humanitária em Gaza, a libertação de 50 reféns dos mais de 200 mantidos em Gaza e a saída de 150 detentos palestinos das prisões israelenses. Desde então, 39 reféns e 117 presos palestinos foram liberados. Outros 24 reféns, a maioria tailandeses que trabalhavam em Israel, foram liberados à margem do acordo. Nesta segunda-feira, o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, pediu uma prorrogação da trégua na faixa de Gaza. Agora temos um acordo recente para uma trégua de 4 dias e a libertação de reféns civis. Este é um primeiro passo importante. Apreciamos o papel do Catar, Egito e outros para alcançá-lo. Mas é preciso muito mais para aliviar a terrível situação em Gaza e encontrar uma saída para a crise atual. A pausa deve ser estendida para se tornar sustentável e duradoura, enquanto se trabalha por uma solução política. Israel iniciou a ofensiva contra a faixa de Gaza após o ataque do Hamas em 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, de acordo com as autoridades israelenses. No território palestino, a ofensiva israelense deixou mais de 14.800 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. O presidente Lula vai fazer hoje a primeira viagem internacional depois da cirurgia realizada para restaurar a articulação do quadril. A decolagem do avião do governo brasileiro rumo ao Oriente Médio e também à Alemanha está prevista para esta tarde. Ele deve fazer uma parada na Arábia Saudita e depois vai para Doha, de onde segue para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28. Em visita ao Catar, o presidente Lula deve pedir ajuda para a retirada de 86 brasileiros e parentes palestinos da faixa de Gaza, que estão na segunda lista apresentada pelo Brasil. O Catar é considerado estratégico nas negociações envolvendo o conflito em Israel. O secretário de África e de Oriente Médio do Itamaraty, Carlos Duarte, admitiu que o assunto deve ser tratado durante a visita de Lula a Doha, a capital do Catar. Ele lembrou que o presidente brasileiro já tomou a iniciativa de pedir ajuda antes para liberar as pessoas que estavam na primeira lista.
Na semana passada, o Itamaraty apresentou a nova lista com 86 nomes de pessoas que manifestaram interesse em deixar Gaza. A primeira leva autorizada a sair da zona de conflito entre Israel e Hamas, há cerca de 2 semanas, era formada por 32 brasileiros e familiares palestinos, parte deles crianças. Depois da COP28, a agenda de compromissos do governo brasileiro termina com uma passagem pela Alemanha e a comitiva deve retornar ao Brasil no começo da semana que vem. Em reação ao veto integral do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento no Congresso, parlamentares das duas casas se unem para tentar reverter a decisão. O tema pode entrar em discussão na sessão desta terça-feira de amanhã. Entidades representativas dos setores desonerados pressionam para que o veto caia e avaliam que 1 milhão de empregos estão sob risco após o fim da validade da medida. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, defendeu a desoneração. Para Pacheco, o projeto é positivo para o país e a indefinição sobre a prorrogação da medida pode gerar instabilidade e também insegurança jurídica para os setores produtivos. A decisão do governo federal pegou de surpresa até o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele acreditava que Lula vetaria apenas o trecho que favorecia pequenos municípios com a diminuição da contribuição previdenciária. A desoneração da folha foi introduzida há 12 anos, em 2011, em caráter temporário, e de lá para cá não foram poucas as vezes que a medida foi questionada. Em maio deste ano, inclusive, foi apresentado um levantamento feito pelos setores beneficiados, baseado em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, onde foram comparados 2 grupos de empresas no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2022. De um lado, as empresas que contaram com a desoneração e do outro, as que foram reoneradas na última modificação que aconteceu no começo de 2018. O grupo de desonerados teve um crescimento de 15,5% no número de trabalhadores contratados e no de reonerados o crescimento foi bem menor, de 6,8%, comprovando aí os impactos na geração de empregos. Mas existem tantos outros estudos que pontuam que a política de desoneração é ineficiente na criação de empregos. Então, pela importância e pela repercussão que o veto do presidente Lula gerou nos últimos dias, o possível fim da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, entendermos melhor o que está em jogo, eu converso agora com o advogado trabalhista e previdenciário Alberto Procópio. Alberto, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Eu que agradeço a participação e estou à disposição para auxiliá-los nos esclarecimentos das questões. Perfeito, a gente que agradece a sua disponibilidade. O governo defende uma preocupação com a arrecadação de olho na promessa de déficit zero em 2024. Mas projeções apontam, que o fim da medida coloca em risco quase 1 milhão de empregos. Gostaria, Alberto, que você nos trouxesse essa visão geral dos motivos e dos impactos na manutenção de empregos. Olha, não é a primeira vez que o governo tem essa preocupação, né? Como você bem colocou na introdução da matéria, a legislação da desoneração ela é de 2011 e de lá para cá já sofreu várias alterações e atualizações. E, inclusive, em 2020, houve um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro quando se tratava da prorrogação até dezembro de 2021, que depois esse veto foi derrubado pelo Senado, né? Estima-se que, anualmente, a desoneração ela traz uma não arrecadação de mais de 9 bilhões. Em função disso, caso a desoneração ela não seja prorrogada, é possível, sim, que os setores desonerados eles tenham uma situação muito difícil de manter os empregos, né? Ou, caso não haja demissões, também é possível que sejam buscadas alternativas para a contratação que não sejam seletistas, né? Por exemplo, através de pejotização ou outra mão de obra informal, para que não tenha o impacto desse custo da folha de pagamento. Agora vamos olhar para além da questão do emprego. Afinal, a economia funciona aí como uma engrenagem. Fale para a gente sobre os impactos da desoneração nos preços dos alimentos, do frete, do transporte público. Em paralelo ao corte de empregos, qual a proporção no aumento da inflação?
Vamos lá, né? Para a gente responder essa pergunta, não dá para falar da questão do desemprego, deixar ela totalmente de lado, porque reonerando a folha de pagamento desses setores, mesmo que não haja o desemprego, é possível também que os empresários repassem esse custo que eles teriam com o aumento dos encargos previdenciários para o consumidor final. Então, não só a têxtil, frete, todos os outros setores envolvidos provavelmente repassarão esses valores, né? Então, quando a gente fala de economia ou inflação, o desemprego ele traz uma menor procura das pessoas em relação às compras. E numa outra mão, se a gente tiver um aumento do custo desses produtos, obviamente que traz um impacto negativo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que será apresentado ao Congresso uma solução mais adequada, uma proposta que vai equacionar o problema. Claro que estamos aqui no campo da especulação, mas eu gostaria de saber, na sua opinião, qual caminho o governo deve propor? Será suficiente para contornar aí o mal-estar com os setores envolvidos? Olha, de fato, o ministro da Fazenda ele comentou que após o retorno da Conferência das Nações Unidas para o Clima, ele vai apresentar, na verdade, um conjunto de medidas, né, que visam equacionar essa questão da desoneração. Então, quando a gente fala em um conjunto de medidas, podem ser várias situações, mas é muito difícil que a somatória dessas situações, elas alcancem o mesmo benefício que os setores têm hoje. Porque, olhando até para a primeira pergunta, no sentido da arrecadação, não adianta trocar o bolso, né, da arrecadação, tirar da desoneração e colocar em outro local. Então, por mais que se tenha a vontade da apresentação de conjunto de medidas, pode ser que eventuais benefícios sejam muito inferiores ao comparado com a desoneração da folha de pagamento. Tá certo, nós conversamos com Alberto Procópio, sócio-líder de trabalhista e previdenciário da Grant Thornton, sobre os possíveis desdobramentos aí após o veto do presidente Lula à política de desoneração da folha de pagamento. Muito obrigada, uma ótima tarde. E mudando de assunto, a ANEEL mantém a bandeira verde em dezembro e a conta segue sem custo extra. As condições favoráveis de geração de energia ajudam a manter o nível em vigor há 20 meses. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que vai manter a bandeira tarifária verde acionada em dezembro. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobranças de custos extras no mês. Com os reservatórios das usinas hidrelétricas cheios, não é necessário acionar as termoelétricas. Deste modo, fica confirmada a previsão feita no início do ano, de que não haveria o acionamento de um patamar mais caro de bandeira tarifária para 2023. Já totalizam 20 meses sem a cobrança de custos adicionais nas tarifas de energia. A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022 e vale para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar os custos da geração de energia aos consumidores e atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia. Antes, o custo da energia em momentos de mais dificuldades para a geração era repassado às tarifas apenas no reajuste anual de cada empresa, com incidência de juros. No modelo atual, os recursos são cobrados por meio das bandeiras. A verde significa que o custo para produzir energia está baixo. Já as bandeiras amarela e vermelha, 1 e 2, representam um aumento no custo. Veja a seguir. Em carta, Javier Milei convida Lula para a posse na Argentina e fala em construir laços. E depois de uma Black Friday mais fraca, varejo aposta na Cyber Monday. Pois é, a segunda-feira da Desova. Ainda dá tempo, a gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa segunda-feira para vocês. O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, convidou Lula para a posse depois de tensões entre os dois líderes.
Diana Mondino, indicada por Javier Milei para a chancelaria, se reuniu em Brasília com o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e fez o convite ao presidente. O que foi dito durante a campanha é uma coisa, o que acontece durante o governo é outra. Eu não sei qual será, como eu disse, se o presidente poderá ir ou não. Ele estará chegando de uma longa visita ao exterior e terá a cúpula do Mercosul no Brasil. Não tenho resposta, não posso responder. A posse do novo presidente da Argentina vai ser no dia 10 de dezembro. No convite, Milei expressou o desejo de que os parceiros comerciais continuem a trabalhar juntos. O governo de São Paulo decretou ponto facultativo no estado amanhã para reduzir os impactos por causa da nova paralisação coletiva dos trabalhadores do metrô, CPTM e da Sabesp, além de professores estaduais. Pois é, amanhã está previsto um dia daqueles. A ação é em protesto contra as propostas do governador Tarcísio de Freitas de privatização de empresas e serviços de determinadas áreas, como transporte, água e saneamento. Eles também citam outras causas para a greve, entre elas a demissão de funcionários em razão de protestos. 5 trabalhadores foram demitidos pelo metrô após a paralisação realizada em outubro. Outro motivo apontado são possíveis cortes na área da educação, já que o governo enviou um projeto que prevê a possibilidade de reduzir os gastos obrigatórios em educação de 30% para 25% no estado. No metrô, durante a paralisação, somente as linhas 4 amarelas, 5 lilás e as linhas de trem 8 Diamante e 9 Esmeralda devem continuar funcionando, já que são administradas pela iniciativa privada. Bom, a Black Friday este ano não atendeu às expectativas das empresas. As projeções informam um desempenho bem abaixo do esperado nas vendas em 2023. Entre a meia-noite de quinta-feira e as 11 horas e 59 minutos da sexta, foram registrados cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais em vendas no comércio eletrônico, uma queda de 15,1% em comparação com o ano passado. Um dos motivos para uma piora no desempenho foram os descontos abaixo do esperado pelos consumidores, além da população estar com um foco maior em colocar as contas em dia. Em contrapartida, um dos reflexos positivos dessa edição é que o número de golpes nesse período também caiu. A queda foi de 56% em comparação com o ano passado. Bom, e para compensar esse baixo movimento, a Cyber Monday, derivada da Black Friday, acontece hoje. Essa segunda-feira cibernética é a data comercial tecnológica que tem ofertas exclusivas online. Vamos ver. Todos os anos, na primeira segunda-feira após a Black Friday, o comércio promove a Cyber Monday. Mas essa data de promoções pode se estender, oferecendo descontos a semana toda na Cyber Week. A Cyber Monday surgiu nos Estados Unidos em 2005 como forma de continuar o estímulo ao comércio, mas através de um canal de vendas diferente. A intenção é incentivar as compras nos sites das empresas, focando no Natal. Em meados da década de 2000, as compras virtuais estavam começando a ganhar popularidade entre os usuários de internet. Então, aproveitando esse nicho, a Cyber Monday acabou sendo associada à venda de produtos tecnológicos que estão entre os líderes de buscas em compras este ano. Quase 20 anos depois, houve um aumento da popularidade da internet, o e-commerce se tornou uma das principais opções na hora das compras, até mesmo na Black Friday. Mas mesmo assim, a Cyber Monday permanece no calendário comercial de alguns países, como os Estados Unidos e o Brasil. Para ajudar o público a encontrar as melhores ofertas, o Cyber Monday Brasil reúne as principais promoções para a data. O portal que busca descontos também realiza a função de agregador, informando sobre promoções em produtos de diferentes marcas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, às 13 horas e 50 minutos, Juliana Dariva chega com mais informações. Eu te espero amanhã, às 8h30 da manhã. Encontro marcado, hein? Até mais.